Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo do livro do profeta Abacuque. E aqui nós já estamos nos encaminhando para o fim do livro, né? A gente já está no finalzinho do capítulo 3, que é o último capítulo de Abacuque. Possivelmente hoje é a penúltima pregação, o penúltimo estudo que nós vamos ter aqui no profeta. O próximo nós vamos encerrar. Então, para a gente lembrar um pouquinho daquilo que a gente já estudou, especialmente nos últimos dois sermões aqui no capítulo 1, no capítulo 3, nós lemos lá, eu vou ler só do 1 ao 2 para que a gente se lembre. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então, hoje nós vamos entrar efetivamente na canção do profeta Abacuque, que é essa canção que nós vamos estudar, meditar nela hoje. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Então, nós aprendemos que, no decorrer do capítulo 2, quando o Senhor Deus se revela a Abacuque, e Abacuque conhece ao Senhor, ele tem o conhecimento de Deus, porque Deus se revela a ele então se sente alarmado, e aqui a melhor tradução até atemorizado, ele sente temor do Senhor. Ele conhece a Deus, e ele não sente medo, mas temor, respeito, reverência. Então, todas aquelas queixas que ele estava fazendo até agora, ele não quer fazer mais. Ele não quer mais se queixar. Ele vai conversar, ele vai falar com Deus, mas ele não precisa mais se queixar, ele não tem mais dúvidas, não tem mais questões. Ele vai dizer, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e nós também estudamos esse trecho falando da necessidade que havia para aquele povo naquele momento, assim como há para nós hoje, de que naqueles dias maus que se seguiriam, que seria o momento em que Babilônia iria atacar Judá, destruir Judá, e os únicos que sobrassem de Judá seriam escravos, eles precisavam do Senhor, através do seu Espírito Santo, avivando aquele povo. Nós hoje precisamos do Senhor, através do seu Espírito Santo, também nos avivando. Então ele clama por isso também. E no finalzinho do verso 2 ele diz, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Ele reconhece, ele sabe que aquela disciplina que Judá ia receber era uma disciplina justa, merecida, necessária, mas ele sabia que Deus era misericordioso. Então ele clama ao Senhor para que no meio daquela disciplina ele não se esquecesse daquele atributo tão maravilhoso que o Senhor tem por nós, que é a sua misericórdia. E aí nós vamos entrar aqui no capítulo 3, verso 3 a 15, que é a canção propriamente dita do profeta Abacuque. Então eu já expliquei isso anteriormente, mas esse texto ele foi escrito em forma de salmo, em forma de canção, dependendo da forma como a Bíblia, a versão que você usa, você vai ver que ela está em forma de poema, né? Ela tinha uma métrica própria, ela era para ser cantada pelo povo no templo, a gente vê isso lá no verso 19, no finalzinho, ela foi feita para ser cantada de forma congregacional, para que todo o povo no templo cantasse, enquanto houvesse templo. Daí a pouco tempo, o templo seria destruído, mas enquanto houvesse templo, eles deveriam cantar. Vamos ler o texto e depois nós vamos orar. Deus vem de Temã e do Monte Parã, seu santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer da luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido.
Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Irmãos, então nós já fizemos a introdução, né? Nós nos lembramos daquilo que nós já havíamos estudado nos outros dias. E aqui, uma coisa que tem que ficar muito clara para nós, né? A gente já tem o contexto todo do profeta Abacuque. Agora aqui, ele já está diante do Senhor, esperando por aquele grande e terrível dia, quando aqueles exércitos estrangeiros poderosíssimos viriam para derrotar. Ele sabia que aquela batalha seria perdida. Ele sabia que não havia nenhum tipo de esperança real de vitória para Judá, porque aquela guerra que viria sobre eles era disciplina, era a vara do Senhor contra Judá. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que havia uma história de redenção que o Senhor havia prometido desde o Éden e que o Senhor iria manter um remanescente. Ele sabia de todas essas coisas. Então, agora, o que ele vai fazer? Ele vai louvar o Senhor. Nós não sabemos, irmãos, se essa visão aqui do verso 3 até o verso 15, né, de Abacuque, se ela foi uma teofania, ou seja, se Abacuque, no momento de algum tipo de êxtase, ele viu essas coisas diante dele, ele viu isso, ele relatou isso seria uma teofania, né? Ele vê o Senhor. É possível que isso tenha acontecido? Sim. Muitos comentaristas creem que seja isso. Mas ele pode simplesmente estar lembrando de todas aquelas coisas, lembrando de muitas coisas que o Senhor já fez por todo o povo de Israel, e dentro desse contexto ele faz o seu louvor. Não tem como a gente saber exatamente o que aconteceu aqui. O fato é que, por estar na nossa Bíblia, aquilo que ele acabou de nos dizer foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é fato, isso é certo. Então, dos versos 3 até o verso 7, a gente vai ver Abacuque fazendo uma grande descrição, uma belíssima descrição do Senhor nosso Deus como um poderoso conquistador, cheio de glória. Então, do verso 3 ao verso 7, ele está descrevendo a Deus. Não sei se vocês conseguiram perceber enquanto eu lia, a partir do verso 8, ele não está mais descrevendo ao Senhor, ele está falando com o Senhor, então a gente vai ver essa mudança também. E a maior parte dessas referências que nós acabamos de ler, né, é lógico que numa primeira leitura, isso aconteceu comigo, a gente vê uma coisa ou outra, talvez, eu me lembro de algo parecido com isso, especialmente lá no Êxodo. Mas a gente talvez não vai conseguir, numa leitura simples e rápida, perceber o quanto que esse trecho todo que nós acabamos de ler faz referência à obra do Senhor durante toda a vida de Israel até então, especialmente no período do Êxodo, no período da retirada daquele povo do Egito e na entrada e na conquista, que também, se a gente acha que sair do Egito já era difícil, mas entrar na Terra Prometida também, se não fosse o Senhor operar, também seria impossível. Foi Ele quem fez isso. Então, a maior parte das referências desses versos aqui que nós acabamos de ler são aquele período da saída do Egito e da entrada na Terra Prometida. E aqui é algo muito interessante. Eu já mudei de casa e de cidade várias vezes. E a gente, até essa semana, está vendo fotos antigas, assim, e é muito interessante que, na minha experiência de mudanças, eu gosto muito de lembrar do passado, né? Eu gosto muito de história, até da minha história eu gosto, assim, de ficar vendo para trás e vendo onde eu errei, caí, levantou. É bom para a gente lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. Mas quando a gente tem momentos de mudança, eu estou saindo de uma casa ou saindo de uma cidade, eu tendo a lembrar de quando eu cheguei ali. É uma coisa que eu sempre faço, né? Aliás, sabe. E lembra quando a gente chegou aqui, como que era essa casa, era de outra cor, quem era o nosso vizinho, o tamanho das crianças. Então é muito normal que quando a gente está para sair de algum lugar, você faz uma recapitulação do que você viveu até ali, especialmente como você chegou ali. Isso qualquer um de nós podemos fazer. Mas vocês conseguem entender que, de certa forma, isso está acontecendo aqui? Abacuque havia acabado de receber uma profecia da parte de Deus de que daí a pouco tempo a terra prometida que havia sido dada aos judeus haveria de ser tomada dos judeus. Haveria de ser tomada. Eles seriam expulsos dali
ele sabia que de alguma forma o Senhor manteria a promessa dele, mas não sabia como. Hoje nós sabemos, eles ficaram 70 anos exilados em Babilônia, depois voltaram, mas Abacuque não sabia desses detalhes. E na iminência de sair dali, ele tem essa visão, ou essa lembrança, em que ele vai louvar a Deus por muitas coisas, via de regra relacionadas a quando o Senhor os levou até ali. Então, eles estão para sair, mas a cabeça dele está séculos atrás, quando o Senhor, com mão forte, tirou eles do Egito e colocou eles ali. E é muito interessante a gente pensar nisso. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer do texto. Então, eles precisavam se lembrar, irmãos, e é necessário que se lembre, porque quando eles olham para trás, às vezes a gente se acostuma. Às vezes você está morando numa casa que o Senhor te abençoou muito para que você conseguisse, e depois de algum tempo você lembra a conquista daquela casa, vamos dizer, como se fosse nossa, eu que fiz aquilo, eu que consegui, como se aquilo não fosse algo que o Senhor não tivesse operado. É bem possível que muitos dos judeus tinham isso em mente. Eles estavam lá séculos depois do Êxodo, e talvez eles olhassem para trás e falassem, nós somos os donos dessa terra, eu já nasci aqui, meu pai já nasceu aqui, e pronto, e acabou. Mas não era assim, o Senhor havia conquistado aquela terra, o Senhor havia conquistado, o Senhor havia batalhado por aquela terra, por eles. E agora, próximo à saída deles da terra prometida de Canaã, eles estão se lembrando de tudo aquilo que o Senhor havia feito por eles, lá atrás, quando ele tirou eles lá do Egito e colocou eles na terra prometida. E aí vamos voltar para os versículos, para que isso fique mais claro. O verso 3 de Abacuque vai dizer assim, Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Então, para nós, quando a gente olha que Temã e o monte Parã, para o judeu isso era muito claro. Essas eram referências ao sul da terra de Judá, ao lugar mais ao sul de Israel, próximo ao deserto, que foi por onde o Senhor os levou até chegar à terra prometida. Então esse aqui foi o caminho que Moisés, junto com Josué que vai completar a entrada ali, eles fazem quando eles estão entrando na terra prometida. Então aqui, quando ele está trazendo essa realidade, esse relembrar, quando Abacuque traz esse relembrar através do Espírito Santo, ele vai fazer referência a esses locais, né, o Monte Parã e Temã, que são regiões ao sul, que foi o caminho que eles fizeram até chegar à terra prometida, debaixo ali do cuidado de Moisés e depois de Josué. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Então, muito claro uma referência da conquista da terra prometida. Já o verso 4 vai falar do grande poder de Deus. São palavras que deixam muito claro que eles vieram através do sul, que era aquela região por onde eles atravessaram, e quem vem à frente deles? O seu resplendor é como a luz, raios brilham de sua mão, e ali está velado o seu poder. Aqui vai falar do poder glorioso de Deus que ele tinha indo à frente daquele povo. Não era Moisés, era o Senhor agindo através de Moisés. Sempre foi o Senhor, é sempre ele quem faz. O verso 5 vai trazer uma outra referência que para nós, que conhecemos a história do Antigo Testamento, especialmente lá das 10 pragas, a saída, que é muito clara para nós. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Através todo esse contexto de retirada do povo da terra prometida, do Egito, para a entrada na terra prometida, o Senhor se usou desses meios, se usou da peste por vários momentos ali, diante do Egito especialmente, para que aquilo manifestasse o seu poder e o povo saísse. É muito interessante que se a gente olhar para isso daqui e olhar em termos escatológicos para o fim, a peste e a pestilência, ela também está destinada ao fim. Elas são manifestações do poder de Deus sobre toda a criação. O verso 6 vai dizer, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Aqui, irmãos, esse texto aqui vai lembrar para nós que toda a natureza treme diante da glória desse Deus poderoso que vai diante do seu povo. A natureza treme. A natureza é a criação dele. Hoje pessoas adoram a natureza como se fosse um ser autônomo. A natureza não é nada mais do que a criação.
Ela é criação do Senhor. E diante do Senhor que a fez, ela treme. Agora, quando você olha aqui, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha-se os montes. Você consegue se lembrar de um evento específico da história do Êxodo em que um monte tremeu e fumegou? Vamos abrir lá? Êxodo capítulo 19, verso 18. A gente vai ver que nesse caminhar do Senhor, saindo do Egito, levando o seu povo como um grande, maravilhoso guerreiro que ele é, adiante dele foi a pestilência, ele atravessou aqueles caminhos, ele conquistou sobre a criação, e ali nesse trecho, nós vamos ver o Senhor lá no Sinai, se apresentando para o seu povo, especialmente ali através de Moisés. E o Monte Sinai é um monte, irmãos, é uma montanha. Olha como que fica o Monte Sinai diante não é toda a glória, mas de qualquer coisa, um pequeniníssimo demonstração da glória do Senhor. Olha como que aquela montanha fica. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Queridos, a gente lê um texto como esse, e é muito fácil a gente ler de relance e pensar isso aqui como uma historinha que aconteceu, uma historinha. Todo o monte subiu, fogo, folha. Isso aqui aconteceu, irmãos. Isso aconteceu. Eu não sei quem aqui teve a oportunidade de ver cenas sobre o que está acontecendo lá em Petrópolis recentemente. E tem vídeos de um morro deslizando inteiro. E aquilo é uma coisa assim, que mesmo sendo uma filmagem não muito boa, você olha aquilo sem nem pensar, pensando também em todas as vidas ali que se perderam, e a gente tem que orar para que o Senhor console, né? E temos irmãos lá também. Mas você olha aquilo, um morro se desfazendo e aquilo faz a gente temer. Queridos, a gente está falando de uma montanha, uma grande montanha que fumegava e tremia, com fumaça saindo dela como se fosse uma fornalha. Isso aqui tanto é real que o povo ficou desesperado ali. Então, esse é o nosso Deus. É um Deus que, quando uma montanha se coloca diante dele, ela treme e fumega como uma fornalha. Esse é o nosso Senhor. Então, assim, isso é algo para nós lembrarmos. Toda a natureza treme diante da grandeza do Deus de Israel. Mas não é só a natureza que treme diante dele. No verso 7, nós vamos ver o quê? Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Midian e Cusã eram tribos, ali eram tribos que ficavam por ali, naquela região também, por onde depois eles vieram a conquistar, né, Canaã. Então, diante da presença daquele grandioso e maravilhoso Deus, seguindo à frente do seu povo, os povos tremiam. Não era só a criação que tremia, mas os povos, as nações tremiam de medo quando elas ouviam falar daquele povo que vinha com Deus à frente, lutando por eles. Vamos voltar lá para Êxodo de novo, Êxodo 15, 14 a 16? O texto diz: os povos o ouviram, eles estremeceram. Aqui, os povos daquela região que foi conquistada, eles começaram já a ouvir o que estava acontecendo. Vocês ficaram sabendo daquele povo judeu que saiu lá do Egito? O que o Deus deles fez lá? O que aconteceu com os primogênitos? O que aconteceu com o grande Nilo? E eles estavam ouvindo aquelas histórias. E conforme eles ouviam, aqueles povos que já habitavam naquela região, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia, os filisteus. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai o espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Não era só a criação que tremia diante daquele Deus, eram os povos, as nações, todos tremiam, todos tremiam. E quando a gente olha hoje e a gente fala, parece que ninguém dá bola, parece que as pessoas todas estão sem temor do Senhor, e a gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, já falamos sobre isso, não vai demorar muito tempo para que os povos do nosso tempo percebam isso, e a palavra nos ensina que um dia todo joelho se dobrará. Desses que hoje não ligam, que está tudo bem,
Aqueles povos, eles viram grandes coisas e tremeram, e temeram. Talvez na nossa época as pessoas estejam meio anestesiadas, mas todos tremerão diante desse Deus e se ajoelharão diante desse Deus. Até aqui, queridos, verso 7, a gente tem Abacuque falando dessa grande visão, né, dessa descrição que ele dá de Deus, relembrando tudo aquilo que ele fez, especialmente na conquista da terra prometida, né, e na saída do Egito. Agora ele vai começar a falar diretamente com Deus a partir do verso 8. Vamos ler lá do verso 8 até o 10 agora. Agora ele está falando diretamente para Deus. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, farta está a sua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Você vai ver ainda referências continuando acontecendo. O povo de Israel tinha uma ligação com a água. Se a gente vai vendo lá para o Egito, desde o Gênesis, especialmente porque isso tem todos os povos daquela região, eles tinham muito medo da questão da água. Eles viam a água como o caos, o agente do caos. Mas nós cremos, e os judeus sabiam que o Senhor era o Senhor das águas. Quando o Senhor ele toca no rio Nilo e faz ele virar sangue, quando o Senhor ele abre o Mar Vermelho, quando o Senhor abre o Rio Jordão, isso mostra que o Senhor é o Senhor que ele domina sobre a criação como um todo, ele domina sobre as terras, as montanhas, mas ele domina também sobre as águas. Muitos povos adoravam Deus da água, Poseidon, aquela coisa, isso vem depois, mas eles tinham uma ligação. Mas o nosso Deus, o Deus que colocou eles na terra prometida e havia tirado do Egito, ele era Senhor sobre as águas. O que ele fez? É contra os rios, Senhor, que está irado? O Senhor que fendeu, que abriu o Rio Jordão. Ele abriu o Mar Vermelho. Para ele, tudo isso estava debaixo do controle dele. Olha o Salmo 72. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. O Senhor, ele domina sobre povos, sobre a terra, sobre o mar, sobre as nações. E agora a gente vai aqui para o verso 11. Olha que maravilhoso. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. O Senhor não controla só terra, mar, povos, montanhas. Ele também tem controle sobre os astros, sobre todo o universo. E quando a gente olha aqui, o sol e a lua param, de quem que a gente lembra? Na conquista da terra prometida? De Josué. Vamos abrir lá, só para a gente lembrar, Josué capítulo 10, verso 12. O Senhor tem controle, não é só aqui não. Não é só terra, mar, e agora ele vai para onde? Para o exército dos céus. Ele tem controle sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, seja lá o que for. Josué capítulo 10, versos 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve um dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Esse é o Senhor, que é o guerreiro de Israel. Ele controla céus, terras, mares, tudo está debaixo do controle maravilhoso dele, né? Sobre tudo. E o verso 12 vai nos lembrar que ele também domina sobre todas as nações. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Essa figura do calcar aos pés as nações, o calcar aqui os pés, era uma figura naquele contexto agrário em que eles precisavam abrir alguns tipos de vagens, né, para que tirasse as sementes. Então aquilo ficava no chão, e o que o povo fazia? Né, eles não tinham os equipamentos que nós temos hoje, com ali o seu calcanhar, eles esmigalhavam aquilo com o pé para que a semente pudesse ser tirada e eles pudessem utilizar. Essa é a figura que eles vão usar aqui, né, que Abacuque, usado pelo Espírito Santo, vai usar. Era assim que o Senhor agia em relação
as nações que os povos tanto temiam. E nos versos 14 e 15, vamos ler aqui. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. O verso 14 e 15, ele nos lembra que, apesar do poder e da violência do inimigo, para o Senhor, ele não teria problema nenhum em destruí-lo com muita facilidade, usando as armas deles mesmos, né? A gente já viu vários momentos da história de Israel que isso aconteceu. O povo não precisou nem sair do acampamento, eles já estavam todos destruídos. Então, isso é só para lembrar, né? Então, nós vimos aqui nessa primeira e maior parte aqui do nosso estudo, queria que ficasse bem claro o que esse texto está dizendo, para a gente lembrar que o Senhor nosso Deus, Ele é o guerreiro que guerreia pelo seu povo. É Ele quem faz isso. E esse texto nos ajuda a lembrar isso. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que Ele fez tudo isso? Olhando em retrospectiva, Abacuque olha para trás e ele pode se perguntar, mas por que o Senhor fez tudo isso? Por que Ele foi diante do seu povo? Por que Ele derrotou aquele povo lá em Canaã? Por que Ele faz tudo isso? E, queridos, a resposta está lá no verso 13. Agora a gente vai falar não do lutador ou do guerreiro, mas do Salvador de Israel. Especialmente ali na primeira parte, Abacuque 3, verso 13. Sabe por que Ele faz tudo isso? Ele está falando para Deus, sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. E aí ele termina, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre todo o fundamento. Todo o povo devia saber que todas essas grandes manifestações que o Senhor fez não era simplesmente para que os outros povos ficassem com medo e para que Israel fosse o local mais poderoso do mundo, o maior poder do mundo. Havia uma finalidade muito própria aqui, a gente vê no verso 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Então, todo o povo devia saber que essas grandes e maravilhosas manifestações tinham um propósito, salvar o seu povo e especialmente o seu ungido. A gente nunca pode esquecer, queridos, que quando o Senhor cria toda a criação, Ele a cria perfeita, houve a queda, e desde aquele momento, lá em Gênesis, o Senhor já deixou preparado, porque isso estava já decretado antes da fundação do mundo, não como um plano B, mas como a vontade de Deus, a história da redenção. E a história da redenção, a promessa da redenção que já havia sido profetizada lá atrás, ela haveria de se cumprir, vai de se cumprir, está se cumprindo e se cumprirá definitivamente quando Ele voltar. Então o Senhor, Abacuque aqui, ele devia ser lembrado que apesar de tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que aconteceria, ele sabia que o Senhor sairia em salvamento do seu povo e do seu ungido. Né? Aí, queridos, quando a gente olha para isso, você pensa, babilônicos, assírios, aquilo que a gente já viu, né? Derrotando Judá, derrotando Israel, né? O Reino do Norte, mas não só eles. Depois vem macedônicos, vem romanos, e vem, hoje em dia a gente vai pegar, né, no século passado mais especialmente, mas ainda um pouco comunistas, né? Os países comunistas, o que fizeram contra os cristãos, os muçulmanos, o que fazem com os cristãos. Queridos, todos esses povos vão se levantar contra nós. Só que nós temos uma promessa de salvamento do povo. Naquele contexto do Antigo Testamento, até mesmo para que daquele povo, daquele remanescente, daqueles que o Senhor guardaria, para que saísse o ungido definitivo, o Redentor, que era Jesus Cristo. Hoje, nós sabemos que o nosso Redentor já veio. Ele já veio, já nasceu, já morreu por aqueles que creram nele e já ressuscitou. Glória a Deus por isso. Mas há um remanescente ainda que é a Igreja de Deus. E pode vir muçulmano, pode vir comunista, pode vir o que for, liberal, o Senhor sempre vai guardar um remanescente, porque é Ele quem sustenta a igreja, Ele é o cabeça da igreja, não sou eu, não é você. Se dependesse de nós, queridos, não teria nada, mas Ele vai manter o seu povo, porque Ele sai em salvamento ao seu povo, e glória a Deus por isso. Ele manteria a linhagem de Davi, seja onde fosse. Os babilônicos poderiam vir, poderiam matar, e eles fizeram isso, mataram, roubaram, estupraram, escravizaram, eles fizeram tudo de horrível que nós podemos pensar.
mas o Senhor ainda guardou um remanescente. Remanescente esse que foi levado à Babilônia, permaneceu no exílio, mas que depois voltou. E quando a gente olha para esses homens, né, a gente começa a olhar e fala assim, o que vai ser? Né? Abacuque não conseguia talvez vislumbrar isso, ele tinha essa noção de quem Deus era, mas hoje, nós olhando em retrospectiva, podemos ver de uma maneira muito clara. Quando a gente pensa no exílio, talvez as pessoas pensam assim, não vai ter mais nada. Olhem para Daniel, um homem do exílio. Ele honrou o nosso Senhor, vivendo na Babilônia. Ele foi um dos escravizados que estavam ali. Ele honrou o Senhor ali. Então o Senhor manteve aquele povo, manteve algumas pessoas. É certo que houve muita tristeza, muita destruição, mas o Senhor manteve uma parte do seu povo, porque ele havia de salvar o seu povo e o seu ungido. O mesmo Deus que conquista Canaã seria o Deus que iria sustentá-los em meio àquela terrível tribulação que eles iriam experimentar. Eles seriam derrotados, mortos, escravizados, mandados para o exílio, né? E ele não sabia então o que iria acontecer. Mas aí que está. Num momento terrível como esse, que era claro, ele iria acontecer, o que Abacuque vai fazer? Ele vai lembrar daquilo que Deus já fez. E ele vai olhar para aquilo que Deus fez alguns séculos antes, colocando eles ali na Terra Prometida e saindo do Egito. E a pergunta que eu faço para você, Deus muda? Não. Se aquele Deus fez tudo aquilo, será que esse Deus não poderia fazer de novo? Trazer a gente de volta? Restabelecer Israel? Pode ou não pode? Pode. Então, queridos, lembrar de quem Deus é, isso nos traz esperança. E eu pergunto para você, você acha que Deus mudou de lá para cá? Deus não muda, Deus é eterno, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele sempre será o mesmo. Aquele Deus que fez todas aquelas obras maravilhosas é o mesmo Deus que existe nos nossos dias. Isso tem que ficar muito claro para nós. E aí que está um cuidado e essa aplicação que eu queria fazer comigo e com você hoje. Aquele Deus é o mesmo Deus. Se aqueles judeus eles olhassem para a situação que eles estavam vivendo de uma perspectiva meramente humana, eles tinham toda a razão para se desesperar, para cair de joelho, ficar ali, chorar, entrar em depressão e ficar ali até que eles viessem e matassem todo mundo. Eles tinham. Queridos, se você já estudou um pouco de história, história geral mesmo, ou mesmo a história da igreja, você fosse ver e for ver o que é um cerco na antiguidade, é das coisas mais terríveis que se pode imaginar. Os exércitos maiores vinham, cercavam aquelas cidades, não deixavam entrar água, não deixavam entrar comida, as pessoas começavam a morrer de fome. Quando as pessoas começam a morrer de fome, elas começam a praticar o canibalismo com aqueles que iam morrendo. De repente, aqueles portões, depois de muita dor e sofrimento, se abrem, eles entram, eles matam, eles estupram, eles levam. Quem sobra é levado em cativeiro. Quem sobra é levado escravo. Eles amarram seus grilhões, aquelas correntes, e eles começam a arrastar aquelas pessoas até a Babilônia. Queridos, isso aqui não é para uma pessoa olhar para isso e falar assim, glória a Deus, eu vou... Com olhos humanos, ninguém consegue fazer isso, porque isso é humanamente impossível. Impossível. Nós não estamos diante de um ser inimigo, de uma grande guerra que está aqui para acontecer. Mas eu e você podemos estar passando por situações muito difíceis e lutas terríveis em nossa vida e que, humanamente falando, você não consiga ver uma saída. Eles não tinham saída. Talvez você também não consiga. Isso pode ser um problema financeiro, isso pode ser um problema de saúde, isso pode ser alguém que está te fazendo sofrer demais. Humanamente falando, não há saída. Mas nós podemos olhar com a perspectiva não de um homem, do homem, mas a perspectiva do alto. Há um Deus soberano que controla e guia todas as coisas e Ele prometeu o salvamento do seu povo. Você consegue entender que mesmo se nós morrermos, se você creu que Cristo Jesus é o seu Senhor e Salvador, você não foi derrotado? Muito pelo contrário. Então, para aqueles que efetivamente creram que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, que por conta disso, essas pessoas, então, elas não são mais elas que vivem, mas Cristo vive nelas. Você consegue entender que seja lá o que for pelo qual você está passando, o Senhor está com você, e o plano soberano e maravilhoso dele não vai mudar e não vai errar em nenhuma vírgula. Você consegue compreender isso? Você e eu precisamos enxergar
as coisas da perspectiva do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. O irmão Heber Júnior, ele escreveu um livro até sobre Abacuque, um livro muito bom. Me fugiu o nome agora do livro em si, mas se pesquisar na internet vocês vão achar. E ele tem uma frase bem pequenininha que ajuda a gente a lembrar. Perspectiva molda expectativa. A forma como nós enxergamos as coisas molda a forma como nós esperamos e vivemos as coisas. Se você começa a olhar tudo numa perspectiva que tira Deus do papel de o Deus soberano que guarda a minha vida, e você começa a olhar, deixa comigo que eu resolvo, eu quero falar para você, as suas expectativas vão ser de sofrimento e dor e sem esperança mesmo. Você pode ser rico, você pode ter saúde, você pode ter o que for, essas coisas acabam. Tudo isso acaba. Agora, se a sua perspectiva está no Senhor, na obra dele e na redenção que ele opera, então você pode ter uma expectativa de paz e alegria, mesmo em meio à tribulação e dor. É isso que ele dá para nós. Segunda aplicação que eu quero que você e eu tenhamos em mente. Abacuque aqui, ele, nesse momento de tribulação e de aflição, o que ele faz? Ele se lembra de Deus. Ele se lembrou de Êxodo. Nós lemos aqui o livro de Êxodo, nós lemos o livro de Josué. Abacuque sabia o que era isso. Você sabe o que é isso? Você conhece o livro de Êxodo? Você conhece o livro de Josué? Você conhece os evangelhos? Você conhece as cartas? Você conhece a história da igreja? Para você poder ver quantas e quantas vezes o Senhor operou na história para salvar o seu povo e para salvar o seu ungido e para manter o plano de redenção. Você conhece isso? Se você conhece, glória a Deus. Se você não conhece, você tem que conhecer. Porque se você não conhece a palavra, se você não conhece quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele prometeu, como Ele vem cumprindo a promessa dEle, como Ele é fiel, se você não sabe dessas coisas, na hora do dia mal, você não vai lembrar de nada, você não vai ter o que lembrar. E aí a sua perspectiva vai ser qual? De um homem normal vendo as coisas aqui. Se acabou, morreu, vou sofrer, dinheiro, cadê? E aí vai ser, não vai dar tempo. Nós precisamos estar prontos para isso. Especialmente se nós sabemos que o dia mal se aproxima. E se ele se aproxima, e ele se aproxima com uma velocidade absurda, eu e você precisamos nos correr para isso. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a história da igreja, conhecer os atos soberanos e maravilhosos de Deus na história dele, não é algo que deve ser deixado para seminário e para líderes somente. É para toda a igreja, todos vocês, todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus de fazer isso. Jamilson pregou aqui no começo, a gente tem que falar isso para os nossos filhos. O Deuteronômio nos ensina isso. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos, maridos para suas esposas. Nós precisamos proclamar isso para o mundo. Se nós não conhecemos essas coisas, a gente vai ficar na dependência de quem? Nós precisamos conhecer. E aqui, olha que coisa. Daí a pouco tempo, Judá vai ser o quê? Destruída. Nenhuma dessas grandes e maravilhosas verdades que Abacuque cantou ia mudar essa situação. E Abacuque sabia disso. Eu fico pensando, se fosse eu, depois que eu terminasse de cantar, Senhor fez isso, e veio, e o monte trovejou, e depois ele veio, o mar se abriu, e ele veio, o sol e a lua parou. Aí parar para pensar, falar, Senhor, será que não tem como fazer isso de novo? Agora? Não deixa esses babilônicos vir, não. Mas os babilônicos, eles eram a disciplina de Deus sobre aquele povo de Judá que havia sido desviado. E Abacuque não pediu isso. Abacuque sabia que eles teriam que passar por isso. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Lembrando de Deus em meio às tribulações que a gente vai passar. Esse salmo, queridos, essa canção, essa música foi dada para ser cantada por todo o povo de forma congregacional, como a gente faz aqui. Para que todo o povo cantasse, sabendo de que aí 1, 2, 3, 4, aí alguns comentaristas vão divergir, entre 5 e 15 anos, os babilônicos viriam e destruiriam tudo. Então você estava cantando aquilo semanalmente, mensalmente, diariamente, você tinha que aprender essa canção que louvava e engrandecia o Senhor para estar preparado para aquele dia. Porque se você estivesse vivo, você participaria daquele massacre. Você tem noção de que a gente está falando de seres humanos igual eu e você? Eles não são super-humanos. Eles são igual eu e você. Como você estaria ali? Como que eu estaria ali?
Eles estavam aprendendo a cantar as Escrituras para que eles estivessem preparados para o dia mau. Essas verdades, quem Deus é, o que Ele fez, que eu acabei de falar, elas deviam estar decoradas. De cor significa isso, né? Decoração, decoradas naquelas pessoas. Que elas estiverem lá vivas naquele momento em que a Babilônia chegasse, eles deveriam estar cantando, enquanto eles estavam sendo atacados. Isso aí é o Senhor tratando e cuidando do seu povo. Cuidando e tratando do seu povo. E essa verdade, queridos, ela não vai impedir a dor. O ataque viria, a morte viria, a fome viria, todas essas coisas viriam. Ela não ia impedir a dor, mas ela faria com que, se essas verdades fossem claras e verdadeiras para eles, né, que isso é verdade, mas se para eles crescem naquilo, isso colocaria o coração deles e a mente deles no lugar certo. Na hora da dor, na hora do sofrimento, a mente deles estaria onde? No Senhor. Se eles tivessem isso muito claro. E aqui é a última aplicação que eu queria fazer com os irmãos. A explicação que eu vou fazer é um texto das Escrituras, está lá em Lamentações de Jeremias 3, 21, texto muito conhecido. Devemos sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É por isso que você precisa conhecer as Escrituras, porque se você não conhecer, não tem como trazer à memória nada para te trazer esperança. As nossas mentes, irmãos, em meio a qualquer situação, por mais difícil que você vai passar, se você não está passando hoje, um dia ou outro você vai passar, a sua mente ela tem que estar cheia das verdades do Senhor. Cheias daquilo que o Senhor fez, daquilo que Ele é, dos seus atributos, das suas promessas. Isso tem que estar saindo pelo seu nariz. Saindo de tal forma que você tem que estar falando disso para outras pessoas. Mas a sua mente tem que estar cheia dessas coisas. Porque só dessa forma, quando a nossa mente está com os pensamentos corretos, e o pensamento correto é no Senhor, nós vamos poder sim experimentar paz em meio à tribulação. E aí a gente vai para um texto do Novo Testamento que eu amo muito e que fala um pouco disso. Filipenses capítulo 4, verso 8. Se você quiser abrir lá. Aqui é Paulo falando. Lembra qual contexto que Paulo está falando aqui? Ele agora há pouco ele tinha falado assim, alegrai-vos, mais uma vez eu digo alegrai-vos. E ele havia falado também, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele havia falado essas duas coisas agora há pouco. E aqui ele vai falar o que aquelas pessoas, e você e eu, deveríamos pensar. O que a gente tem que pensar? O que tem que ocupar a minha mente? Finalmente, irmãos, ele tinha acabado de falar, sejam felizes e alegres, não andeis ansiosos. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ocupa o seu pensamento? Quais que são os pensamentos que ocupam o seu pensamento? Pensamento de ficar rico? Porque se for, você vai desesperar toda vez que a bolsa cair, que você correr o risco de perder o emprego, que a inflação subir, você não vai ter paz. São pensamentos de saúde, de ter muita saúde. Então, toda vez que você ficar doente ou você ouvir falar de uma nova pandemia, você vai desesperar. Porém, pensamentos de filhos, meus filhos vão ser maravilhosos, tal. Aí quando o seu filho crescer e falar, pai, eu não quero estudar, aí você vai se desesperar. Quais que são os seus pensamentos que ocupam de fato a tua mente e o teu coração? Devem ser esses aqui. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é de boa fama. E quando isso é uma realidade para mim e para você, né, Paulo continua. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele não promete que o Deus da paz vai tirar a tribulação, a dor, o sofrimento, aquilo que causou a ansiedade, aquilo que causou a tristeza. Ele não falou isso. Mas ele disse que se a sua mente estiver cheio de verdade, de pureza, daquilo que é respeitável, e onde a gente vai achar essas coisas? Nas Escrituras. Isso tem implicação direta em como eu lido com os meus irmãos também. Eu ouvi dizer que um irmão, eu não sei se isso é verdade, eu não quero saber. Eu não quero que isso ocupe a minha mente. Isso é maledicência. Isso tem a ver com isso. A gente
ter esse cuidado com a nossa mente, com aquilo que ocupa a nossa mente. Porque quando a gente tiver uma mente que pensa como a palavra de Deus nos ensina a pensar, aí a gente vai ter isso daqui. Mesmo em meio à tribulação, o Deus da paz estará convosco. Isso é uma promessa dele, isso é uma verdade. Mas a gente tem que cuidar com a nossa mente. Concluindo, então, os dias maus estavam próximos, não era hora de entrar em desespero, mas de lembrar de quem Deus é. Era hora de olhar para o alto, olhar para o Senhor e não ficar pensando em circunstâncias. Deus não muda, Deus sustenta o seu povo, Deus opera a redenção, Ele colocou o povo na sua terra e quando Ele quisesse, Ele podia trazer de volta. Então essas verdades deviam estar muito claras para aquele povo. E no próximo estudo, né, o Senhor permitindo, a gente vai ver qual que foi a reação então, de Abacuque diante dessas grandes e maravilhosas verdades aí. E a gente vai encerrar o texto, o Senhor permitindo.